Há vários tipos de relógios já criados pelo homem. Muito além de marcar as horas, esse objeto se tornou um acessório de decoração ou vestimenta. Trocadilhos à parte, o relógio é um acessório atemporal. Isso porque o objeto passou de uma forma de medir o tempo por meio de forças da natureza a um acessório de estética. Além disso, ao longo da história da humanidade, vários tipos de relógios foram desenvolvidos. No mais, cada um deles tinha recursos distintos. Além de marcar o tempo, os relógios se tornaram acessórios de moda e estilo. De modo geral, os vários tipos de relógio funcionam de maneira semelhante. Sendo assim, são objetos com intervalos regulares ligados a um dispositivo contador a fim de registrar movimentos. Em resumo, definem o tempo astronômico, ou seja, com divisão de horas, minutos e segundos. Complexo, mas super interessante. Acredite, fique até o final para conhecer a história dessa criação do tempo. Aproveita para curtir esse vídeo e se inscreva no canal. Dez tipos de relógios. Número 1. Relógio de sol. Primeiramente, um dos mais antigos já inventados. Acredita-se que o relógio de sol tenha sido criado por sociedades antigas a fim de controlar o período das plantações. Isso porque a observação do sol era o melhor para se saber a época de plantar e colher. Após o surgimento do relógio do sol, aproximadamente 2.000 anos depois, surgiu o relógio de sombra. Apesar de diferentes, ambos eram utilizados no Antigo Egito e na Babilônia, a fim de calcular o momento do dia de forma mais precisa. De modo geral, o relógio de sol é composto por uma superfície achatada, conhecida como mostrador. Desse jeito, nesse mostrador estão as marcas que representam a passagem do tempo. Além disso, para marcar o tempo, o bastão é acoplado na superfície achatada. Essa peça é chamada de gnomon e forma um ângulo com o mostrador. Sendo assim, quando o sol bate, faz uma sombra que muda de lugar ao passar do dia. Número 2. Clepsidra ou relógio simples de água. Apesar de parecer como uma ampulheta, esse é um relógio de água, ou clepsidra. Junto com o relógio de sol, ele foi um dos primeiros tipos de relógios criados pelo ser humano. Segundo especialistas, a clepsidra já era usada por egípcios e babilônicos durante o século XV a.C. No entanto, acredita-se que ele tenha sido criado na Judéia do ano de 600 a.C. Em 725 a.C., o monge chinês chamado Yin Xing criou um tipo desses relógios de água. Sendo assim, o sistema funcionava por meio de baldes colocados em níveis diferentes. Eram 60 baldes que correspondiam à quantidade de segundos para formar um minuto. De modo geral, a clepsidra funcionava à medida em que a água no balde de cima cai no balde de baixo. Dessa maneira, o tempo que o líquido leva para fluir de um nível para o outro é utilizado como padrão para medir o tempo. Terceiro, ampulheta ou relógio de areia. Assim como a clepsidra, a ampulheta também era usada no Egito e na Babilônia durante o século XV a.C. De modo geral, esse objeto funciona a partir de dois cones de vidros conectados e cheios de areia. Sendo assim, a areia desce de um recipiente para o outro com a força da gravidade e marca o tempo. Na ampulheta, a contagem do tempo começa quando, ao ser virada, a areia na parte inferior. Do mesmo modo, a contagem termina quando o último grão cai na parte de baixo. No entanto, esse tipo de relógio apenas determina um determinado período e não informa o horário do dia. Mesmo sem uma data específica para sua criação, acredita-se que tenha sido no século VIII. A ampulheta teria sido desenvolvida por um monge francês chamado Liutprand. Contudo, o modelo só se popularizou por volta do século XV. Além de ser usada por sociedades antigas, a ampulheta também é muito recorrente em navios,
jogos de tabuleiro, igrejas e nos primeiros telefones. Quarto, relógio mecânico. Apesar de haver vários tipos de relógios, o primeiro deles a apresentar um sistema complexo foi o mecânico. Sendo assim, seu funcionamento se baseia em um conjunto de rodas dentadas que formam uma engrenagem. Estas, por sua vez, giram por meio do movimento de uma mola. Dessa maneira, o movimento é transmitido por meio de peças chamadas carretes que controlam o movimento dos ponteiros e mostram a hora. Ademais, os relógios mecânicos possuem várias maneiras de marcar o horário, como por exemplo, pêndulo, quartzo ou cronômetro. Quinto, relógio de bolso. Aposto que você já viu em algum filme que o personagem tira um relógio de bolso do casaco. Uma lembrança boa é a do coelho correndo na cena do filme Alice no País das Maravilhas. Bom, essa representação é tão comum porque esse tipo de relógio é bem antigo. Acredita-se que tenha sido criado por volta do ano de 1500 em Nuremberg, na Alemanha. Por seu formato, o objeto passou a ser chamado de ovo de Nuremberg. De modo geral, seu funcionamento parecia-se com um relógio mecânico. Porém, o relógio de bolso era movido a corda. Comumente feito de ferro, o relógio de bolso permitiu a contagem de tempo durante experimentos científicos, por exemplo. Por isso, o objeto se tornou tão importante e sua invenção foi considerada um grande marco. Além disso, foram considerados acessórios de luxo, restritos muitas vezes a membros da aristocracia. Sexto, relógio de pulso. Apesar de ser um dos tipos de relógios mais popular atualmente, a invenção do relógio de pulso não é recente. Isso porque sua criação data de 1814. No mais, acredita-se que tenha sido desenvolvido pelo relojoeiro Abraham Louis Breguet, que trabalhava para a princesa de Nápoles, irmã de Napoleão Bonaparte. No entanto, há outra teoria que afirma que os relógios de pulso tenham sido criados pelo brasileiro Santos Dumont. Contudo, ele certamente foi responsável por tornar o objeto popular entre os homens. Isso porque o adereço era de uso quase majoritariamente feminino. Sétimo, relógio de pêndulo. Inicialmente, a criação do relógio de pêndulo está associada à descoberta de Galileu Galilei. Sendo assim, o funcionamento desse objeto se dá por meio do movimento do pêndulo e na regularidade das oscilações. Ou seja, era usada uma base de isocronismo, que significa literalmente ocorrer ao mesmo tempo ou intervalo de tempos iguais. Apesar de muito bonitos, não é fácil manter a precisão de um relógio de pêndulo. Isso porque sua precisão depende da oscilação do pêndulo. Desse modo, é preciso utilizar um sistema de molas ou de energia para otimizar o objeto. Oitavo, relógio de quartzo. Existe também um relógio que funciona à base de quartzo, ou seja, as engrenagens do objeto geram energia e esta estimula o quartzo, que é um material elétrico. Dessa maneira, o quartzo vibra em uma frequência fixa que move os ponteiros do relógio. Este funcionamento faz com que esse tipo de relógio seja de simples fabricação e, consequentemente, mais baratos. Por isso, esses modelos foram muito populares no século XX. Além disso, ele passou a se popularizar a partir de 1930. Já a partir de 1967, novas pesquisas permitiram que também se utilizasse o átomo do césio. 9. Relógio digital. Já os relógios digitais se valem de meios eletrônicos para marcar as horas. Comumente, esses objetos utilizam baterias ou precisam ser carregados com energia elétrica. Desse modo, o horário é fornecido em um visor, ótima opção para quem se confunde com os ponteiros. Além dos modelos mais recorrentes, como os portáteis, esses relógios podem aparecer em outras versões. Por exemplo, nos visores de aparelhos micro-ondas, em rádios, celulares e televisões. 10. Relógio atômico. Apesar de tantos tipos de relógios, o mais preciso deles
é um dos mais recentes. Trata-se do relógio atômico, pois este é feito com quartzo que fornece uma fonte de energia alternada. Ele foi criado em 1954 e, por ser tão preciso, é muito utilizado em experimentos científicos. Esses foram os principais relógios já criados. Hoje em dia, até relógio batata já existe. Comenta aqui embaixo pra gente qual relógio você usaria hoje em dia ou qual você curtiu mais. Um abração e até a próxima!